Meus irmãos, o capítulo 33 do livro de Gênesis, nós estamos estudando todo o texto deste livro em sequência. E se você perdeu as exposições anteriores, você tem a oportunidade de resgatá-las no YouTube da nossa igreja. Todos os links de transmissão dos cultos estão lá no nosso grupo de WhatsApp. Você pode, e no meu entendimento deveria assistir as mensagens anteriores para nos acompanhar aqui com o maior proveito possível. Mas o que estamos vendo a essas alturas é o encerramento de um importante capítulo na vida do patriarca Jacó. Deus está mostrando com detalhes cada vez maiores onde é que ele vai preparar o cenário, a família, o grupo, através do qual ele mandará o Salvador. A história de Gênesis começa com um cenário maravilhoso, com um paraíso, com um homem sem pecado, mas logo em seguida entra a queda. E Deus então promete que alguém que vai nascer da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Que há influência de Satanás no mundo, mas que ele vai reverter esse quadro. E nós vimos isso, inclusive, que não fica muito claro no começo como Deus vai fazer isso. Então, logo Eva gera o seu primeiro filho, Caim, ela já diz, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor, dando a ideia de que ela tem a expectativa de que as coisas serão revertidas meio que imediatamente. E nós vamos ver que não é bem assim. A promessa de Deus incluía a manifestação do seu poder, da sua providência, da sua glória, do seu juízo, em todo o palco montado no teatro do planeta Terra. E agora aqui nós vamos ver que as descendências se multiplicam. A maldade, de um lado, os descendentes de Caim, que inclusive mata seu irmão Abel, mas a bondade de Deus e a sua providência em preservar para si um povo escolhido, não permitindo que o mal prevaleça, quando Deus, mesmo depois de Abel assassinado, levanta Sete, um filho que o substitui e que gera uma descendência piedosa. Quando parece que o mal vai triunfar nos dias de Noé e a maldade aumenta muito, Deus manda o dilúvio como um sinal do seu juízo, mas também um instrumento da sua salvação. Ao mesmo tempo que o mal é contido, a família piedosa de Noé é poupada e dá início a uma nova humanidade. E nós vamos vendo agora que dentre os descendentes de Noé, Deus diz que é através de Abraão, Isaque e Jacó, que ele vai mandar o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Abraão patina. Ele tem falhas. Isaque patina, tem falhas também. Mas parece que de todos, Jacó é o que mais enfia o pé na jaca. É o piorzinho. E isso serve para lembrarmos que nem mesmo os nossos pecados haverão de impedir Deus de fazer o que Ele prometeu. E a esperança que nós temos de que tudo se resolverá bem, harmoniosamente e gloriosamente, não está no fato de que Deus tem trabalhado a nossa vida e a gente está muito bem, obrigado, e agora Deus pode deixar que a gente se vira daqui para frente. Não. Nossa esperança, nossa certeza, nosso consolo está no fato de que nem mesmo nós, com nossas fraquezas, limitações, pecados, poderemos frustrar os planos de Deus. É claro que isso não é licença para a gente sair pecando. É claro que isso não é autorização para dizer, bom, Deus vai se virar sozinho, deixa eu curtir a minha vida. Quem pensa assim, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, não entendeu, foi nada do plano salvador do Senhor. Mas o fato é que aqui nós estamos terminando de ver o trabalho de Deus na vida de Jacó, e ele quase está saindo de cena. Mais 2 capítulos, e nós vamos agora começar a prestar atenção em Judá e em José, os filhos de Jacó. Nós estaremos caminhando para a 4ª geração. Mas na 3ª geração aqui de Abraão, Isaque e agora Jacó, 3ª geração, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o trabalho de Deus na vida desse homem. E esse trabalho de Deus na vida de Jacó, ele é pontuado no livro de Gênesis com uma habilidade literária tremenda da parte de Moisés. Note que até mesmo as pessoas que não acreditam na Bíblia são forçadas a reconhecer que este livro é escrito com maestria. Que do ponto de vista literário, da maneira como se conta uma história, do ponto de vista da construção do enredo, Moisés não fica devendo nada para nenhum dos melhores roteiristas de Hollywood ou das novelas brasileiras famosas no mundo todo. Nada.
Trata-se de uma história maravilhosa, divinamente conduzida, mas que também aqui é narrada de uma tal forma que você vai prestar atenção, e muita atenção, no que Deus está fazendo na vida de Jacó. Jacó é indigno, ele é um usurpador, um ladrão, e ele já nasce dando indícios disso. Nasce em segundo lugar, tem um irmão gêmeo mais velho, que teria todo o direito da propriedade, da primogenitura, da preferência cultural, mas ele nasce grudado no calcanhar do irmão, como que dizendo, você não perde por esperar, eu ainda tomo o que é seu. E Deus, em sua soberana graça, diz que a bênção virá através desse indigno, que através dos indignos rejeitados pelo mundo, ou menos favorecidos pelo mundo, que Deus vai mostrar que o plano é dele, e que a vitória só vem por causa da soberania, da bondade e da graça que são dele. E aí, então você vai vendo que a família de Isaac não caminha tão excelentemente assim quanto esperaríamos. Rebeca tenta enganar o marido Isaac para abençoar o Jacó. Bom, do jeito que Deus falou, mas não era enganando o marido o jeito certo de fazer isso. E então Jacó engana o irmão e foge. Foge com a bênção roubada no que se refere à formalidade de Jacó ou abençoá-lo, mas foge sem dinheiro nenhum, foge com um cajado na mão. Sai de Berseba e vai para Padã Arã. Ali se abre o capítulo, a história do Jacó sendo trabalhado por Deus. Aqui, no capítulo 32, que vimos semana passada, e hoje, Jacó está voltando de Padã Arã. Ele saiu de Berseba e foi para Padã Arã, lá no capítulo 27 e 28. E aqui no capítulo 32 e 33, ele sai de Padã Arã e volta para a terra de Canaã, indo chegar até Siquém. No meio do caminho, a gente vê o capítulo famoso em que Jacó vê uma escada com anjos subindo e descendo. É como se Deus dissesse, eu estou indo com você e estou mandando meus anjos para cuidarem de você. E quando ele está retornando, ele também tem um encontro com anjos em Peniel, com o anjo de Deus com quem ele luta, mas também com anjos no acampamento de Deus, Maanaim. E você percebe então que Deus foi com ele, com seus anjos, e voltou com ele, com seus anjos. Dando, portanto, a ideia, Jacó, você foi e você voltou. Meus anjos foram com você, meus anjos estão com você agora que você volta. E aí então, lá em Padã Arã, Labão queria enganar Jacó. E teve algum êxito, mandando a esposa errada para o seu primeiro casamento. Teve algum êxito, fazendo com que Jacó ficasse 20 anos, sendo que ele tinha ido só para buscar uma esposa. E agora Jacó está vindo embora. E se percebe que a bênção veio com Jacó, o favor de Deus veio com Jacó. E apesar de todas as estratégias de Labão para tentar prejudicar Jacó, ou se favorecer sobre ele, foi lá Jacó quem foi favorecido por Deus sobre Labão. E nisso tudo, então, quando a gente olha o centro da história, a gente percebe que Jacó foi sem família e voltou com 11 filhos, 2 esposas e 2 concubinas. Ele foi sem dinheiro algum e volta sendo capaz de oferecer um presente de 550 animais ao seu irmão Esaú. Um presente que era muito maior do que a capacidade que uma cidade daquela época tinha de oferecer tributos ao seu rei. Então você percebe aqui o cuidado de Deus. E a última parte dessa história, quando Jacó está voltando, é que ele encontra Deus para um acerto de contas inicial. Quando ele sabe que Esaú vem ao seu encontro, ele volta de Padã Arã e vai para Canaã, seu irmão vem atrás dele com 400 homens. Será que Esaú quer conversar apenas? Para que trazer o exército se a ideia é só conversar e dar um abraço no irmão? Não é verdade? E Jacó teme. E nós vimos no domingo passado à noite que Deus o encontra e luta com ele e o abençoa. Jacó sai ferido. Deus não queria machucar Jacó e nem resolver os assuntos na base dos murros e pontapés. Mas Deus quis dar a Jacó a oportunidade de entender. Você não tem que brigar com Labão. Você não tem que brigar com Esaú. Você não tem que brigar com Isaac. Você precisa de alguma coisa, vem pegar de mim. E aí então ele gruda no Senhor e diz, eu não te deixarei sair se o Senhor não me abençoar. E aí Deus o abençoa e o quebra. E o fere no quadril, e ele vai mancar o resto da vida. Ele perdeu, mas ganhou. Está ruim, mas está bom. Ele sai dali mancando, mas sai um outro homem. E agora ele vai se encontrar com Esaú. E aqui então no capítulo 33, chegamos ao nosso texto, nós vamos ver o que acontece.
E eu agora vou ao primeiro verso do texto, do capítulo 33, que você pode acompanhar em sua Bíblia. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. O cenário ainda é aterrador. O que esse exército está fazendo junto com o meu irmão? E Jacó havia preparado presentes, você deve se lembrar da exposição anterior. Ele mandou os presentes em parcelas e com os servos. E ele havia inclusive preparado seus familiares para encontrarem Esaú parceladamente. E ele colocou na frente os filhos das concubinas, que ele amava menos. E depois os filhos de Lia, a esposa menos amada. E por último, Raquel e seu filho José, o filho mais amado da esposa amada. E a ideia então era com isso ir aplacando a ira de Esaú. E Esaú chega. E agora ele coloca os filhos em direção a Esaú. Mas o que é surpreendente é o que vai acontecer nos próximos versos. O verso 2 diz: pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Mas o verso 3 vai dizer: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Isso não estava nos planos antes. Jacó tinha preparado tudo para ele ficar por último. Jacó tinha preparado tudo para, vai o primeiro servo, entrega um presentinho, está aqui 20 ovelhas, está aqui os bodes, está aqui as cabras. Vai o outro servo e apresenta, olha, essa aqui é a família, é a serva da Lia e tal, com os filhos tais e tais. Aí depois vai mais um servo, entrega um jumentinho, e nessa o Esaú vai ficando calmo e tudo mais. E aí então ele ia ficar por último. Ele não iria se apresentar em primeiro lugar para encontrar o seu irmão. Era uma atitude engenhosa, mas covarde. O problema que Esaú tinha era com Jacó, não era com os outros. Jacó não tinha nada que estar colocando os filhos e as esposas na frente. Ele teria que ter se apresentado, mas ele ficou sozinho do lado de cá. E aí Deus fala assim: espera aí que nós vamos conversar. Dá uma amassada no caboclo ali que ele sai mancando. E de repente ele fala assim: espera aí, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E se a minha vida foi salva, por que é que eu estou com medo de Esaú? Eu lutei com Deus. E estou aqui. O que Esaú vai fazer comigo agora? E essa, meus irmãos, é uma questão extremamente importante, porque nós encontramos gente com medo de muita coisa e com pouco medo de Deus. Temor de homem, mas sem temor de Deus. E para resolver seus problemas com homens e para resolver seus temores em assuntos completamente mundanos, esquece de temer a Deus em primeiro lugar. E foi ali que Deus falou assim: Jacó, reorganiza, meu filho, reorganiza essa escala de prioridades. Seu problema é comigo. Para de ter medo dos outros. Porque a hora que eu pegar você para acertar as contas, você vai perceber que não precisa ter medo de mais nada. E essa é uma pergunta importante para mim e para você. Do que a gente tem medo? Qual que é o seu medo? Quem que você está com medo de encontrar? O que você não gostaria que acontecesse? Que assunto que você fica barrigando aí para resolver? Qual é o problema? Nenhum problema é grande demais para quem está em paz com Deus e sabe que Deus o abençoou. Nenhum problema é grande demais para quem disse: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. A gente pode cantar que nem o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Que mal me pode fazer um homem? O próprio Senhor Jesus vai dizer: não precisa ter medo daqueles que podem matar a sua carne e o seu corpo, você precisa ter medo de quem pode te mandar para o inferno. E quem é que pode te mandar para o inferno? Não é nem o diabo, sabia? É só Deus. Nós precisamos temer as coisas certas, gente. E aqui então, sabe o que acontece? Aparece um Jacó que arranca a túnica e debaixo está lá o super Jacó, disposto a ir na frente e encontrar o irmão, peitar o Esaú. Por quê? Porque a vida dele está resolvida com Deus. E Deus aqui falou para ele: volta para Canaã, eu vou abençoar você, eu vou fazer de você uma grande nação. Jacó orou, viu Deus respondendo, aí agora acabou. Ele está com medo de quem precisa ser temido. E agora ele não tem mais medo de Esaú. Não quer dizer que ele vai ser um cara completamente descuidado, não quer dizer que ele não vai tomar providências, não quer dizer que ele não vai se organizar, não é isso.
Mas quer dizer que a vida dele mudou, porque ele aprendeu a colocar o medo dele no lugar certo. Ele aprendeu a ter medo de quem precisa ter medo mesmo. E aí os outros medos ficaram bem pequenininhos. E é então que a gente vê, Jacó se adianta, ele se prostra. E ele se prostra 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque esse era o protocolo de honraria para uma autoridade real ou para um senhor, um suzerano que tivesse lá os seus vassalos daquela época. E por que Jacó faz isso? Porque está escrito na bênção que Deus falou que ia dar para Jacó, mas que o Jacó tentou receber roubando do Esaú, que o mais velho vai ser servo do mais novo. Só que o Jacó roubou a bênção. E agora ele está meio que devolvendo. Ele se apresenta dizendo assim, o servo sou eu, viu? Deixa eu abaixar aqui. Esaú, eu roubei a bênção, mas eu não acho que você é meu servo. Eu acho que eu sou seu servo. E aqui então nós vemos uma outra questão. Alguém que está quebrado diante de Deus, que está seguro porque encontrou Deus, já nem está preocupado com um título, com outras coisas. Deus está comigo, pode me chamar de servo do que você quiser. Eu tenho a bênção de Deus, todas as outras coisas não importam mais. E agora ele não está mais preocupado em pegar a bênção do irmão, não, ele quer exatamente a devolver. E o texto vai se seguindo, dizendo então que Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Você consegue lembrar de uma história na Bíblia, onde alguém corre para encontrar uma pessoa que tinha fugido e voltou, e que esse ato de correr era incomum? Sabe, a gente vê as regras de etiqueta das moças, né? E eu assisti muito com a Carolina quando ela era pequenininha, o filme da Valente, e a rainha ensinando a princesa Valente que princesas comem com o garfo assim, e que não sei o quê, e as princesas falam assim, e a Valente era uma princesa toda estabanada, gostava de arco e flecha e tal, e o trabalho da mãe para ensinar como que uma princesa comia, pois naquela época, para sair correndo alguém, era considerado altamente deselegante, até porque a sua roupa era toda, né, aqueles lençolzão assim, e você tinha que puxar tudo e sair segurando, e correr desengonçado, não se fazia isso. Mas quando você via que alguém saía correndo em direção ao outro, era extraordinário. E quem foi que correu em direção a alguém na Bíblia, você lembra? O pai do filho pródigo. E falando sobre o amor que ele tinha para com o filho e como ele desistiu até da sua dignidade pela alegria de receber o filho. Pois Esaú, quando corre aqui, ele é considerado por alguns como o pai do filho pródigo do Antigo Testamento. Não porque ele está na condição de Deus aqui, embora o favor de Esaú ilustre o fato de que Deus favoreceu a Jacó, não há dúvida. Mas a ideia de que Esaú está dizendo com esse gesto simples, irmão, é nós, cara. Estamos juntos. Vem cá, me dá um abraço. Esaú manda sinais não verbais a respeito da sua disposição de receber Jacó. E é curioso, porque diz o texto que se arrojou ao pescoço, né? Para dar um mata-leão do jiu-jitsu brasileiro? Não. E o beijou? Não. E choraram. E choraram por quê? Porque Deus tinha de alguma forma providenciado as coisas. É outra lição interessante. Deus está mandando Jacó fazer a parte dele. Jacó, sai de Padã Arã, vai para a terra. Mas e o Esaú? Essa é minha, isso é problema meu. Eu mandei você obedecer. É curioso porque às vezes a gente vai obedecer e fica fazendo conta. Não, mas se eu fizer isso aí que Deus mandou, vai acontecer isso, aquilo. Eu acho que Deus está esquecendo noves fora aqui, ó, a taxa de juros, a variação do câmbio. Se eu fizer o que Deus mandou, não vai dar certo. Não, nosso papel é simplesmente obedecer. Os demais assuntos, deixa que Deus cuida. E Jacó então obedece e vem. E o que acontece? Ele descobre que Deus cuidou miraculosamente do coração de Esaú. E a gente vai ver aqui que Esaú foi tão abençoado, que ele tem os 400 homens que o Jacó já sabe, mas ele pode dar uma esnobada muito tranquila no presente. Não, esses presentinhos aí que você mandou, 550 animais, guarde essa merreca aí com você, não estou precisando não. Gente, então é porque o Esaú também estava com a conta bancária gorda. E o que acontece?
Deus com isso foi aplacando, e com outras providências misteriosas que a Bíblia não nos conta, ele foi aplacando o coração de Esaú, de tal forma que ele convoca Jacó para a obediência, e ele também proporciona as circunstâncias nas quais a obediência de Jacó será também favorecida pela reação de seu irmão. O texto continua e nós vamos vendo ali que Esaú levanta os olhos, vê as mulheres e os meninos e pergunta assim: quem são estes? E Jacó responde: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Gente, isso aqui, cada palavra aqui é cuidadosamente selecionada. Não é chapolim colorado, mas todos os movimentos são friamente calculados. Pensa que os filhos com que Deus agraciou. Se ele tivesse usado a palavra abençoou, é uma palavra meio ruim para falar com Esaú, né? O que é isso aqui? Não, isso aqui é a bênção. Que bênção aquela que você me roubou, miserável? Então ele usa uma palavra diferente. Os filhos com que Deus me presenteou. Mas ele não fala me presenteou, ele fala presenteou o teu servo. Quer dizer, lembra daquela história de que a bênção era tua e que você ia ser meu servo? Pois é, eu não estou nem chamando isso de bênção agora. O servo sou eu. E eu não vou tocar nesse assunto de bênção. Então Jacó escolhe claramente as palavras. Verso 6, Esaú agora vai ver as servas, os servos, os filhos, e todo mundo que chega da casa de Jacó, caminha junto, e todo mundo se prostra diante de Esaú. É bonito aqui ver que aquela liderança que Jacó começou a exibir na vida da sua família, quando ele chamou Raquel, quando ele chamou Lia, quando ele falou com elas: ó, o pai de vocês está me olhando feio, os irmãos de vocês já não gostam de mim, ele está assumindo uma liderança. E Deus está transformando aquele usurpador cheio de esquema. Lá em São Paulo o pessoal usa uma palavrinha, esquemeiro, que eu ainda não ouvi por aqui. Mas você consegue entender a ideia. Aquele cara cheio dos truques, ele agora tem liderança, e todo mundo está seguindo ele. Esse aqui é meu irmão. E ele se prostra, e todo mundo se prostra também. Verso 7, nós vamos ver. Chega Lia, chegam os seus filhos, e por último chegam José e Raquel, e se prostram. E tudo aquilo vai mostrando, de acordo com os protocolos de honra de autoridades daquela época, o quanto Jacó está se colocando debaixo da autoridade do seu irmão, em busca de reconciliação. Verso 8 nós vamos ver. Esaú pergunta: qual é o teu propósito com todos esses bandos? Gente, isso aqui é pergunta de diagnóstico. Entendeu? Sabe quando a esposa pergunta para a gente: o que você está pensando? E aí Jacó fala assim: o que você quer com isso aí? Esaú pergunta, né? O que você quer com isso aí? E sabe o que é curioso? Jacó fala a verdade. Eu queria que você gostasse de mim, eu queria que você tivesse misericórdia de mim, eu queria lograr mercê, eu queria encontrar favor na presença do meu Senhor. De novo, palavras escolhidas. Você é o meu Senhor, você é quem manda, não sou eu. E eu queria que você me aceitasse, e foi por isso que eu mandei. Aquele Jacó que antigamente falava assim: não, Labão, tudo bem, deixa só as ovelhas malhadas comigo, mas por dentro ele está maquinando o plano A, o plano B, e como que ele vai fazer para ter um determinado salário. Aquele Jacó agora já encontrou com Deus, ele já está mancando, e ele já viu Deus falando: Jacó, eu vou resolver para você, não precisa de esquema, joga limpo, Jacó, joga limpo. E então, nós vamos ver o verso seguinte, que Esaú diz assim: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Bate um vento gelado agora. Como assim? Jacó vem, agacha, honra, traz os servos, todo mundo agacha, ajoelha, reverencia, ele manda os presentes, ele diz assim: não é bênção não, é graça de Deus. Que Deus deu ao teu servo, porque você é meu Senhor. E aí então, o que você queria com isso? Eu queria que você, que a gente ficasse de bem. E aí o Esaú fala assim: não precisa? É igual o pastor ir na casa do crente, o crente oferecer café e o pastor não tomar. Gente, e se tiver pão de queijo, e se tiver piqui, aí é afronta nacional. Ele tinha que aceitar o presente. E quando Esaú fala assim: não precisa, eu tenho muita coisa, guarda o que você tem. Bom, primeiro você tem uma ideia da prosperidade de Esaú, que está rejeitando um presentinho básico de 550 animais. Mas depois você fica com aquele frio nas costas, fala assim: vai dar ruim, não vai dar certo esse negócio.
Ele não está aceitando o presente. E aí então Jacó de novo dá aquela respirada. Vamos ver o texto, verso 10. Então Jacó insiste: não recuses, se logrei mercê diante de ti. Olha, se você aceitar o meu presente, vai ficar claro que você me perdoou. Então, não é aquela coisa simplesmente de, pede desculpa para o seu irmão, desculpa. E pronto, aí vai um para cada lado, emburrado, só vai falar com esse irmão daqui 3 anos. Não, teve que oficializar a coisa. Quando Esaú aceita o presente, são 400 homens de Esaú que estão ali. É muita gente testemunhando o fato de que ele receberá um presente de Jacó. Jacó sabe, é importante demais que Esaú aceite o presente, para sedimentar, para sacramentar aquela paz que ele estava fazendo com seu irmão. Peço-te que aceites o meu presente. E sabe o que é curioso aqui? Sabe qual é a palavra no hebraico para presente aí nesse versículo? Agora é bênção. Se eu achei misericórdia perante você, que é o meu Senhor, aceita a minha bênção. Agora ele tocou na ferida, agora ele cutucou. Agora ele falou assim, ó, eu estou devolvendo o que eu peguei. E eu preciso que você reconheça então, que você pegou de volta e que eu não quero ficar com o que não é meu. A bênção é tua, pega. E aí então ele vai dizer, quando eu vi o teu rosto, é como se eu tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Deus se agradou de mim porque ele lutou comigo e não me matou. Deus se agradou de mim porque eu lutei com ele e eu prevaleci. Saí mancando, mas estou aqui. Eu vi a face de Deus. E agora, só está faltando me consertar com você. Então aceita a minha bênção. Porque quando eu encontro com você e me resolvo com você, de muitas maneiras eu também me resolvo com Deus. Pega aí, por favor. Verso 11. Então ele diz, recebe o meu presente, a minha bênção que eu te trouxe. Porque Deus tem sido generoso para comigo e eu tenho fartura. E ele insta com Esaú, até que Esaú aceita. Ufa! Será que acabou a preocupação? Nem de longe. Você já esteve numa situação em que você estava mediando 2 pessoas e elas acabaram de reconhecer cada um a sua parte e pediram desculpa uma para a outra? E você fica com vontade de mandar os 2 embora da mesma sala, antes que alguém diga mais alguma coisa para estragar tudo. Pois é a sensação que a gente tem aqui. Esaú aceitou o presente. Jacó devolveu a bênção. Jacó falou que o servo era ele. Jacó se prostrou. As famílias todas se prostraram. 400 homens testemunharam. Gente, bora para casa. Mas olha o que diz o verso 12. Aí Esaú diz assim, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. 400 homens vão ficar seguindo o meu povo, a minha mulher, meus filhos, até eu ir até a casa dele. O que esse cara está querendo? Não existe janta grátis, gente, não tem almoço grátis, alguma coisa tem aí. O que será que esse Esaú está querendo, que ele quer me acompanhar esse tempo todo? Não é verdade? E Jacó agora fica preocupado. Bom, o homem corajoso que foi até o encontro do irmão, o homem corajoso que passou na frente das esposas e dos filhos, o homem arrependido que se prostrou, que se chamou de servo, que devolveu a bênção, não é tonto. Isso não significa que ele não está arrependido. Isso não significa que ele não entendeu o que Deus fez na vida dele. Mas ele quer ser cauteloso aqui. Até que ponto essa história está resolvida mesmo? Será que não era bom a gente parar aqui com um abraço, com uma lágrima, com um choro, com a reverência da minha família, com o presentinho, e deixar por isso mesmo e a gente manter contato por WhatsApp, quem sabe uma reunião virtual? Mas sem muita intimidade agora, vai que dá alguma coisa errada. Pois se os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão caminhando juntos, quando estava numa boa, já deu desentendimento, para que eu vou arrumar encrenca agora? Caminhando com tudo que tenho ao lado do exército de Esaú. Então, Jacó vai dizer, verso 13, meu Senhor, de novo, hein? Meu Senhor. Não é? Aliás, eu estou falando isso, mas eu esqueci de mencionar um detalhe importantíssimo. No versículo de número 9, Esaú usou uma expressão interessante. Eu tenho muitos bens, meu irmão. É curioso porque Jacó fica falando sobre Esaú, você é o meu Senhor. Mas Esaú dá um sinal de que está arrependido, que está tudo certo, quando diz meu irmão. O jeito como cada um trata o outro é revelador aqui.
Mas Jacó não desiste, em momento nenhum ele volta a chamar Esaú com a naturalidade. E lá no versículo 12 que nós estávamos, no 13, ele diz: meu senhor sabe que estes meninos são tenros. Ele está andando com crianças pequenas. A gente sabe, por exemplo, que José nasceu no comecinho daquele período final em que Jacó estava cuidando dos rebanhos de Labão. Então José devia ter cerca de 6 anos de idade. Era um menininho. O mais velho Rubem devia ter já, quem sabe lá, os seus 18 anos, alguma coisa assim. Mas José era novo. E aí então o que acontece? São crianças pequenas, são adolescentes. E se eles forem forçados a caminhar junto com esse gado aqui, vai morrer todo mundo. Agora é a preocupação de um pastor, de um pai, de um líder. E é possível que Jacó também tivesse em mente alguma cautela com relação a Esaú. E ele argumenta com Esaú. Será que isso resolve? Verso 14 vai nos lembrar aqui. Passe meu senhor adiante. Ao invés de o senhor ir do meu lado, vai na frente. E eu vou devagar, vou no passo dos meninos, até chegar a meu senhor. Aqui nós não temos condição de ter clareza sobre tudo, mas Jacó está prometendo que ele vai para a terra de Esaú, em Seir, lá no território de Edom, dos edomitas. Eu vou até a tua casa, eu te alcanço lá. Mas Esaú, no verso 15, vai dizer assim: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Então a gente não vai junto não, eu deixo só uma guarnição aqui, uns 80 homens. Aí Jacó pergunta: para quê? Para monitorar meu passo? Basta que eu alcance mercê. Ele interpreta de uma maneira bondosa para com Esaú: não é necessário o senhor ter toda essa preocupação comigo. O que era importante é que o senhor já me dedicou o seu favor e a sua misericórdia. Mas é bem possível que Jacó aqui ainda estivesse preocupado. E a gente vai ver que parece bem ser essa ideia por causa do que acontece depois. E Jacó aqui então intercede: vai você, daqui a pouco a gente se encontra. Às vezes o relacionamento restaurado, às vezes o perdão obtido, às vezes as coisas consertadas depois de grandes estragos, não significam necessariamente que a gente vai seguir juntinho e lado a lado. Às vezes significa que a gente se encontra, que a gente pede perdão, que a gente se restaura o relacionamento, mas vai na frente, depois eu vou no meu pique. Ainda está muito cedo para você deixar uma guarnição de exército sua aqui comigo. Vamos devagar, vamos com calma. E então, verso 16, a gente vai ver que Esaú volta para o seu território, o território de Seir, pelo caminho de onde viera. E agora você fica esperando que Jacó vá seguir na mesma direção, em direção a Seir. Mas veja o que diz o texto no verso 17, Jacó partiu para Sucote. Ele não foi para Seir. Nós não sabemos se Jacó deliberadamente mentiu e ainda está revelando que ainda existe um Jacózinho dentro daquele Israel que Deus está trabalhando, porque, como diz Martinho Lutero, eu tentei afogar o meu velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então, acontece. A gente pensa que todos os pecados vão ser eliminados e não é bem assim. Crente também peca, Pode ser que o Jacó tenha sido ardiloso ali. Ou pode ser que em algum momento, depois da promessa feita de boa fé ao seu irmão, ele tenha recalculado as coisas. Como ele pode ter recalculado? Primeiro, a região de Edom, onde Esaú morava, é uma região muito montanhosa. Não é propícia para muito gado. E se o gado de Esaú, que já era grande, estava lá, levar o gado de Jacó para lá também ia ser problemático. Tá certo? E as famílias todas. Além do que, Deus tinha mandado Jacó voltar para onde? Para a terra prometida. Agora Jacó vai voltar e, em vez de entrar na terra prometida, vai voltar para ir para a casa do Esaú? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Esses fatores estão aqui, portanto, em perspectiva. Então a gente não sabe dizer exatamente o que passou na cabeça de Jacó, mas o fato é, ele foi para Sucote. A palavra Sucote é a mesma para palhoças, para tendas feitas para o gado. E como ele fez tendas para o gado ali, ele chamou o lugar de Sucote. Vamos para o próximo verso. E então ele chega são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e arma a sua tenda junto da cidade. O que vai acontecer aqui é que ele vai se estabelecer na terra de Canaã. Nós vamos ver na semana que vem que há um problema. Ele tinha prometido a Deus que voltaria naquele lugar onde ele viu a escada.
naquela cidade de Luz, que depois se chamou Betel, e ele não voltou para Betel. E o fato dele estar num outro lugar um pouco diferente vai ter implicações muito sérias para o que vai acontecer agora no capítulo 34, lá com os siquemitas e a Diná, a irmã de José. E depois a gente vê isso com mais calma, mas o fato é, ele volta para a terra de Canaã e arma sua tenda ali. E o que acontece no verso 19, que nós vamos ver, é que ele compra um território em Canaã. Você começa a perceber que a posse da terra de Canaã vai acontecendo aos pouquinhos, porque agora o avô dele, Abraão, tem uma sepultura em Hebrom. E agora você vai ver que o Jacó tem um pedaço de terra em Siquém. Não é dito aqui nesse texto, mas a maioria dos estudiosos concorda que Siquém ou Sicar são a mesma região. E quando você vê a mulher samaritana conversando com Jesus, lá em João capítulo 4, ela fala que aquele poço perto de Sicar, perto da cidade de Samaria, foi um poço que Jacó havia deixado aos seus filhos. Não há menção disso no livro de Gênesis, mas há menção disso lá no Evangelho de João, dando a ideia que foi nessa região aqui. E por fim o verso 20, levanta ali Jacó um altar e lhe chama o Deus de Israel. É curioso aqui, meus irmãos, porque há mais um progresso na vida desse patriarca. Quando ele faz o voto em Betel, indo para a terra de Padã Arã, ele diz, se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. Mas ele ainda está falando do Deus de meu pai. Ele ainda conversa com Raquel e com Lia nos capítulos anteriores, dizendo, o Deus de meu pai me favoreceu. Ele ainda não usou o termo como Deus sendo Deus dele. Mas aqui não. Aqui ele levanta um altar, aqui ele está na terra de Canaã, e aqui ele diz, é o Deus de Israel. Agora ele está na terra de Canaã, ele está em paz com Esaú, ele está adorando a Deus, ele comprou a terra. E aqui então você percebe como, depois de todo esse sofrimento, 20 anos de peregrinação por Padã Arã, toda aquela história com Labão, todos os problemas com Raquel, Lia, suas servas, com seus filhos, toda a história com Esaú, Jacó finalmente está na terra de Canaã, adorando a Deus, na terra de Deus, adorando ao Deus verdadeiro, fazendo o que Deus quer. E assim a gente quase que vai se despedindo de Jacó, não sem antes ver ainda mais alguns probleminhas que ele enfrentará nessa terra de Siquém. Mas esses pedaços aqui, essa porção da história, nos ensina especificamente o quê? Bom, algumas das lições a gente já tratou aqui. Logo no começo da liturgia, quando a gente falava sobre reconciliação entre irmãos, a gente percebe, esse é um assunto importante para Deus. Deus não quer deixar isso para lá, não. Jacó volta para a terra de Canaã, mas Deus vai providenciar situação para que ele se reconcilie com o irmão. Crente, quando pisa na bola, tem que consertar. E não dá para fingir que nada aconteceu. Tem que buscar a restauração. Tem que buscar a reparação. E Jacó vai lá devolver a bênção. É por isso que o perdão deve acontecer. Mas ele deve acontecer, inclusive, como um exercício de fé e uma resposta à bênção que Deus nos entrega. E quando, então, nós estamos dispostos a obter reconciliação nos nossos relacionamentos, nós devemos aqui aprender com o exemplo que nos é deixado. Também há a ideia de que quem encontrou Deus e acertou a vida com Deus não precisa ter medo de mais nada. Jacó, que se acerta com Deus lutando com o Senhor, não está mais preocupado com o que Esaú poderá lhe fazer. Também é uma pergunta importante. Não só se estamos em paz com os nossos irmãos, se estamos procurando a reconciliação, mas também a quem estamos temendo. E o que é que rouba o nosso sono? Se o que está mais preocupando você não é a sua situação com Deus, você está com medo da coisa errada. E aqui então isso fica bem claro. Depois, toda a bênção que Deus dedicou a Jacó não o impede de ser uma pessoa que pensa, com os dois lados do cérebro. Como alguém que pensa, não irmão, aceita meu presente. É importante que você aceite, que você pegue de volta a bênção, na presença de todo mundo. Eu vou escolher as palavras, eu sou o teu servo, apesar de você me chamar de irmão, eu continuo te chamando de servo. Não deixa o teu exército aqui não, vai embora querido, não vamos ficar forçando demais a amizade, está muito cedo para isso. Não vou para a tua terra, porque Deus me mandou voltar para a terra de Canaã, porque se eu for para lá pode não dar certo. A prudência de Jacó. Bom, eu creio que todas essas lições podem ser aprendidas por nós.
Mas qual seria a lição principal aqui, como eu tenho procurado enfatizar, a lição principal que Moisés comunicaria aos hebreus que estão lá no Egito, saindo do Egito e indo em direção a Canaã? Qual seria a questão? Você consegue pensar? Vamos lá, deixa eu te contar alguns paralelos. Do mesmo jeito que Labão escravizou Jacó em Padã Arã, Faraó escravizou os descendentes de Jacó no Egito. Chegou a hora de Jacó sair de Padã Arã, e Deus apareceu para ele e falou, vai embora. Chegou a hora de Israel sair do Egito, e Deus apareceu para Moisés e falou, leva esse povo embora. Não era tão fácil sair das garras de Labão, mas Deus protegeu Jacó e falou com Labão, não encosta nesse povo, porque não vou deixar. Quando chegou a hora de Israel sair do Egito, Faraó não foi capaz de prejudicar o povo de Israel, porque Deus não deixou. Só que enquanto ele está saindo, e quando ele vai atravessar o vale do Jaboque, para entrar na terra prometida, Deus fala assim, espera aí, eu tenho conta para acertar com você. Você ainda tem coisas que você precisa resolver, e a sua conversa é comigo. Bom, quando o povo está para entrar na terra prometida, tem bezerro de ouro ainda, tem idolatria, tem coisas que precisam resolver, e eles vão ficar 40 anos no deserto. Jacó sai mancando, Israel sai com as costas doendo das lambadas que Deus lhe deu. Mas agora eles têm que entrar na terra prometida, não tem? Pois é. Só que Jacó estava morrendo de medo de Esaú. E Israel estava com medo de quem? Dos cananeus. São grandes, são gigantes, nós não vamos conseguir. E a lição era, se você está em paz com Deus, você está com medo de quê? Se você está fazendo o que Deus manda, você está fazendo contas por quê? Se Deus deu as promessas dele para você, você está em dúvida e inseguro por quê? E essa é a grande lição aqui. E nós precisamos sondar o nosso coração. Será que você que está me ouvindo, está com medo de obedecer a Deus em alguma área da sua vida? Está com medo de fazer alguma coisa que Deus manda e você sabe que Ele mandou você fazer? Mas você está fazendo conta, dizendo assim, será que Deus vai conseguir realmente me abençoar do jeito que Ele prometeu? Pois então leia a história de Jacó. Esaú estava vindo com 400 homens. Eu duvido que você esteja encontrando alguma ameaça mais real e concreta do que essa. 400 soldados vindo em sua direção e alguém de quem você roubou tudo vindo contra você e, na sua opinião, rangendo os dentes para te pegar. Mas Jacó tinha se resolvido com Deus. E ele entregou os resultados da sua obediência nas mãos de Deus. E Deus colocou ele de volta na terra e lhe deu ali um lugar para morar, e um altar para adorar, e uma família. E quando você termina todo esse episódio, você vê um Jacó que passou por poucas e boas, mas diz o texto que ele chegou a Sucote são e salvo. E ele ali adorou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, é hora da gente parar de ter medo das coisas erradas. E é hora da gente dizer, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te louvar, eu quero te obedecer, eu quero derramar o meu coração diante do teu altar. Encha a minha vida com o teu Espírito e o resto é contigo. Eu quero obedecer, essa é a minha parte. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos encoraje através da sua palavra nesta manhã. E que nós possamos responder adequadamente, com obediência, com fé, com coragem, sem temor de homens, temendo ao Altíssimo, e sabendo que na sua bênção e no seu favor, não há nada que precisemos temer. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, Espírito enche a minha vida, eu quero derramar o meu coração diante do teu altar. É o que Jacó vai fazer, vai levantar um altar para adorar ao Deus de Israel. E eu e você precisamos agora, cheios do Espírito, estarmos preocupados principalmente em adorar ao Senhor e colocar a nossa vida diante do seu altar. Vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. Por causa do tempo.